Shalom, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui hoje com uma entrevista no nosso Emitcast e é uma alegria, né, poder receber você, que é o nosso inscrito, né? E se você ainda não é inscrito, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, né, que é o Emitcast. E você se inscrevendo, curtindo e compartilhando com as demais pessoas, a própria plataforma do YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, é interessante e vai recomendar, e de fato é, né? Nós estamos aqui falando da poderosa palavra de Deus, né? Então eu quero que você se inscreva, curta, compartilhe e nos ajude aí a crescer e a desenvolver esse canal para a glória do Senhor. De fato, nós estamos aqui com o Emitcast e de fato, essa expressão Emitcast, muitas pessoas perguntam, por que Emit, né? É por causa da expressão que ela deriva do hebraico, né? A expressão Emet é verdade, e verdade nós entendemos na própria palavra, formada pela letra Aleph, Mem e Tav. Aleph, a primeira, Mem, uma letra basicamente no meio do alfabeto, e o Tav, que é a última letra, mostrando que a verdade é verdade no começo, no meio e no fim. E o nosso papel aqui é levar a verdade para você através da palavra de Deus. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Se você puder fazer o que eu te disse, será de grande valia. Hoje nós estamos aqui para uma entrevista e o coração palpita. Vocês estão vendo que eu estou um pouco nervoso, que eu estou diante de um homem de Deus, pastor, que eu acompanho há algum tempo. E de fato, quando você olha distante, você fala, nunca vou chegar perto da pessoa. Mas realmente é uma pessoa humilde, de fácil acesso. Eu estou falando aqui, ele é pastor da AD Interlagos, ele é pastor e professor de teologia há 22 anos. Também é professor no seminário Nasci para Deus, em Guarulhos, com mais de vários locais, né, no Brasil. O pastor também é escritor, especialista nas línguas originais. Então aqui eu não sei nada, irmão. Aqui eu tô só aprendendo, tá bom? Então eu quero apresentar para vocês pastor Paulo Henrique. Pastor Paulo Henrique, gratidão. Que Deus seja louvado pela vida do senhor. Eu quero as considerações iniciais do senhor. Muito obrigado. Agê, é um prazer estar com você aqui no Emitcast, receber você aqui nesse trabalho que foi criado para desenvolver a sua vida intelectual, espiritual. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que a sua audiência ganha muito com todos esses programas. Prazer estar aqui contigo, obrigado mais uma vez pelo convite, e eu tenho certeza que juntos nesse tema importante que você vai falar daqui a pouquinho, a nossa audiência vai crescer demais. Obrigado mais uma vez e vamos junto nesse programa que eu tenho certeza que a gente vai crescer muito. Amém, eu que agradeço a presença do senhor aqui, é uma alegria poder receber o senhor, e nós vamos tratar hoje sobre a perspectiva pentecostal. Eu já tenho aqui várias perguntas para fazer para o pastor Paulo e com certeza com a capacidade que ele adquiriu ao longo do tempo, ele vai poder sanar algumas dúvidas, algumas questões teológicas sobre essa perspectiva. Qual é a perspectiva? Sobre pentecostalismo, né? O que é ser pentecostal, o que é pentecostalismo, o que não é, o que é. Então hoje nós vamos adentrar sobre essa perspectiva. Então, pastor Paulo, eu quero perguntar aqui para o senhor, e se o senhor permitir, eu posso chamar o senhor de pastor PH? Claro, pode ser PH. Obrigado. Monstro sagrado. Todo mundo já sabe que é pastor PH. Pastor PH, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, o que é ser pentecostal, né? O que é pentecostalismo, o que é ser pentecostal? Legal. Essa é uma pergunta que ela permeia a mente de muitas pessoas, né? Porque assim, hoje 87% da cristandade no Brasil é pentecostal. O pentecostalismo é a maior denominação cristã evangélica no mundo. Então não é só no Brasil, é no mundo. O pentecostalismo, ele cresce, ele avança, e responder uma pergunta como essa, eu acredito que é de suma importância. Primeiro, o pentecostalismo, o ser pentecostal não é falar que você faz parte de uma onda nova. Por quê? Principalmente em cunhos tradicionais, o pentecostalismo, inclusive, é visto como uma questão periférica, por ele ter surgido no nosso cenário hoje de uma maneira tardia, de forma a ser denominado como pentecostalismo. Então,
os pentecostais ao longo da história foram colocados para fora de sala de aula, foram excluídos de muitos círculos cristãos, justamente por uma questão que nós podemos chamar de preconceito. Os pentecostais sempre sofreram ao longo da história preconceito. Mas de onde vem essa expressão? Sim. De onde surgiu? Biblicamente falando, o texto para o surgimento do pentecostalismo é Atos capítulo de número 2, versículo 1. Sim. Que todo pentecostal fala, né? Eu sou da época que... Daqui a pouco fala que eu sou da época, já vai começar a dedurar aqui as idades, né? Porque, opa, peraí, né? Vamos chamar de saudosista, né? Eu sou da época que se fazia as campanhas na igreja pentecostal e se colocava a faixa dizendo em busca do Espírito Santo, em busca do batismo com o Espírito Santo. Então, hoje em dia você não vê nem faixa na igreja mais. Era uma ênfase espiritual, né? Isso, exatamente. Não tinha 7 chaves. Mergulho pra de você. namã. Não, nada disso. Para você conquistar o impossível, para você buscar a riqueza. Sim. É só isso hoje. Então, Atos capítulo 2, para quem é da antiga, para você que tá chegando agora também, irmão, isso aqui você tem que pegar aqui já e entender o seguinte. Atos 2:1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Então, o que é essa expressão? O senhor que milita no hebraico, o tema é muito bonito, parabéns. Tô aprendendo, viu, pastor? E detalhe, esse ano eu quero aprender o grego com o senhor. Vambora, já tá aberto o convite lá, vem comigo. Amém. Que a hora que você falar, começa em abrir e piscar, não é arrebatamento, mas não abrir e piscar de olhos. A gente precisa deixar no final. Será que o pastor PH é pré, irmão? Rapaz. Será? Vamos lá, pastor. Então, quando você fala Shavua e Shavuot, né? Para quem sabe hebraico, estuda hebraico, sabe que toda terminação ot é plural feminino. E toda terminação im é plural masculino. Então, Shavua, semana, Shavuot, semanas. Por que festa das semanas? É porque Levítico capítulo de número 23 e Levítico capítulo de número 15 fala que ele traz uma ideia de 7 semanas, vezes 7. Então, você tem 7 vezes 7, 49. A 50ª semana, quando você trabalha essa ideia de Pentecostes no texto grego, inclusive, sim. Deixa eu até trabalhar o texto grego aqui, Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim em grego, que ento siplerosti ten imera, tis Pentecostes esan pantazomi epito aftu. Então, chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Essa expressão penta, né, que vem justamente Pentecostes, 50ª semana, era a festa que se aglomerava, onde todos subiam a Jerusalém para se reunir e apresentar a festa dos primeiros frutos. E nesse ambiente da festa de Pentecostes, Deus resolveu cumprir a promessa de Joel capítulo 2, versículo 28, cumprir a promessa da nova aliança de Jeremias capítulo de número 36, 37. E aqui eu queria rapidamente falar sobre 2 pontos que eu deixei até anotado, dizendo o seguinte. Quando você trabalha, o que se comemora em Pentecoste? Comemora, primeiro, a festa das primícias, né? E aí o senhor fala de uma festa judaica, né? É uma festa judaica, não tem nada, aqui não tem nada que os caras se apropriaram, não. Era uma festa que vinha pessoas de todo lugar do mundo, sim. Que era a festa dos primeiros frutos. E a entrega da Torá. Então, olha o que Deus fez. Uma festa pública, uma festa comunitária, e a proclamação da palavra, porque a palavra era lida de maneira pública. E nessa ideia de ler a palavra publicamente, que a igreja cristã chamou o culto público. Já vem daqui. Esdras e Neemias, como se fala em hebraico, Ezra ben ha-Sofer. Esdras, o escriba, o filho do escriba, já trabalhava essa ideia no surgimento da Torá. De novo, na volta do culto, já se fazia a leitura pública. Então, olha como Deus é profundo. E eu quero fazer um paralelo e entrego para o senhor dizendo o seguinte. Em Êxodo capítulo 19, com Atos capítulo 2, primeiro que nós temos o fogo em Êxodo, quando Deus aparece ali em Moisés, e Deus escolhe as línguas repartidas como que de fogo para aparecer na mesma festa. Depois nós temos o som do chofar. E a Bíblia fala que ouviu-se um som alto
ou forte e impetuoso. Ou seja, os mesmos sinais do Êxodo são os mesmos sinais De Atos, e né? Atos. De novo, Rapaz. a voz divina, como fala inspirada. Por quê? Porque se em Gênesis capítulo 11, capítulo 10, todos falavam uma língua só, e ali todo mundo se entendia, na divisão das línguas, muitos especialistas do Novo Testamento dizem que as línguas estranhas, língua estranha, tá, irmão? Não foram idiomas, não. Vou cravar. Língua estranha. Eles falaram e todos que ouviam, Sim. ouviam no seu próprio idioma. A Bíblia não fala que eles falaram em vários idiomas. A Bíblia fala que eles falaram em uma língua. Porque costumeiramente a gente tem uma deturpação desse texto. Demais, A gente demais. fala, não, Vale ali até um ele programa. a gente tava ali e tal. Não, ele estava falando vários idiomas e Não, tal. não é. Porque, na verdade, a ênfase do texto, eu vou fazer a exegese ali, Sim, sim. a expressão do verbo ouvir, akuo, é em ouvir, não tá no falar. Então, cada um de nós É um ouvimos. entendimento, Exatamente. né? E aí, na verdade, aconteceram vários outros milagres, né? Além do falar em línguas, o milagre de ouvir na própria língua. E ninguém dá destaque isso aqui. E para finalizar, o seguinte: quando você tem as leis, porque se comemora a entrega da Torá, aí você tem a comemoração da nova aliança. Por quê? Quando Deus fala, tirarei o coração de pedra, ele tá falando da lei. E Da lei que ele entrega no antigo. E agora da lei que é nova, que tinha sido profetizada e tinha que se cumprir. Tanto é que quando Jesus fala assim, ó, permanecer na cidade até que do alto seja revestido de todo o poder, e eu cumpro a promessa de meu Pai, Jesus estava falando da descida do Espírito Santo, mas do que já tinha sido profetizado. Qual que era? Tirarei o coração de pedra e colocarei um novo coração. Porque agora o Espírito Santo estará dentro de nós. O mundo não viu. No mundo não vê, não sente, mas vocês o conhecem, porque ele está em vós. E aí a gente tem aqui o Espírito Santo no coração, e para finalizar, um povo constituído, e ali se constitui o que nós vamos chamar de pentecostalismo. Por quê? Porque o povo começa, sinta até a graça aqui, a falar em línguas, a profetizar e a levar a mensagem pentecostal, que hoje é a maior denominação cristã e evangélica do mundo. Então a questão do pentecostalismo não é algo novo, né, pastor? Não é algo novo, não é oba-oba, não é brincadeira, não é pular, não é rodar. Nós vamos até falar sobre isso aqui. Sim. Pentecostalismo, você tem que respeitar mais, porque ele, ó, tem história. Maravilha. Pastor, vamos dar seguimento à questão uma outra pergunta que eu tenho para o senhor. Biblicamente, então, pentecostalismo ele vai emanar de Atos 2. De Atos 2. Então, essa nomenclatura de ser pentecostal, as pessoas usam, né? Ah, eu sou pentecostal. Ah, eu sou pentecostal. Mas realmente, eu queria que o senhor falasse do desconhecimento das pessoas, né? As pessoas não entendem o que é ser pentecostal. Porque, assim, ó, quando a gente vai falar de uma expressão linguística chamada etimologia, muitos movimentos que surgiram ao longo da história, eles vão criando novas roupagens. Sim. Não é? Então, hoje, até quem é antigo na igreja, que chega na igreja hoje, estava até comentando com um amigo meu, um pastor, sobre isso esses dias. Quem é mais antigo de igreja, que ouve o hino da harpa, que está acostumado com os 3 hinos antes de começar o culto, a maioria das igrejas tiraram os hinos da harpa, colocando o quê? Eu tava falando com a minha esposa. O que os caras fizeram? Ah, não, não sei o quê. O ministério de louvor que não tinha, na época eu não podia abaixar. Sou dessa época, eu nasci no banco, eu tenho 40. Eu nasci no banco da igreja. Falou a idade, falou a idade. Eu nasci no banco da igreja. Então toda a era da Assembleia de Deus, desde saia, carro, tudo que for banco de madeira. Bateria, peguei. Eu toquei bateria, fiz aula de bateria. Fiz aula com o China da Cadoche. Mas não Val. podia. Não podia. Eu sou da época da caixinha. Eu peguei o taró, a banda da igreja, a orquestra, eu fiz parte. Eu sentei nas crianças, desde o começo. Então, todo o histórico que você falar pra mim da Assembleia de Deus, eu conheço. Mas você pega uma nova roupagem, os caras falam assim, não, 3 hinos agora. Não vamos falar de música não, calma. 3 hinos agora no início, mas quem vai tocar é o Ministério de Louvor. E você choca os irmãos que é mais da antiga. A irmã do círculo de oração, do coque, é o patrimônio maior da igreja. Então o que tem que fazer? Pastor, tá em extinção, né, irmã do coque, né? Não, tá em extinção. Mas tem meia dúzia lá que as irmãs perderam a voz. Nem círculo de oração tem mais. Verdade, isso é um fato. Não tem mais círculo de oração. Meu Deus, eu não queria nem falar disso aqui. Não, fala, pastor. E sabe por que não tem círculo de oração mais? Sabe por que não tem círculo de oração mais? Vai dar corte. Esse é o pode explodir. Sabe por que não tem círculo de oração mais, irmão? Porque é o seguinte, nós vivemos numa nova era da igreja. E nessa nova era da igreja, as novas irmãs que estão surgindo
não vai ser igual na época da minha mãe, que usava a saia com combinação por baixo. Não vai mais na oração de manhã, porque as irmãs estão em busca de outras coisas. Então esse é um patrimônio, e eu vou cravar aqui no Emiticast, eu não falei em lugar nenhum, vou falar aqui. Pode anotar, irmão. Grava, espera o tempo passar, marca na sua agenda, no seu celular, onde você quiser. Daqui a 10 anos, nós não teremos mais irmã do círculo de oração. Hoje é extinção, mas daqui a 10 anos nós não teremos mais. Por quê? Porque é uma nova era, um novo período da igreja, de uma mentalidade nova. O senhor pode ver. Antigamente, eu já fui barrado na porta das igrejas de não poder pregar se eu não tivesse de terno e gravata. Eu já viajei, já fui sair de São Paulo, sou de São Paulo, para pregar no Norte e no Nordeste, chegar no culto sem gravata, 10 anos atrás, 15, e não poder. Eu já precisei tirar o bigode, tirar o cavanhaque. Hoje em dia, se o cara... E eu fiz isso, pastor, tirei, preguei a palavra. Aí, ó, tá vendo? Eu já falei, irmão, pode deixar do jeito que tá aqui mesmo. Agora faz aqui, ó. Agora eu vou dar risada. Porque é o seguinte, eu tenho barba, tá vendo a barba do Negrão? Sabe o que acontece, irmão? Eu vou citar nome aqui, não vou citar nome, é o seguinte. No Belém, por exemplo, eu não prego no Belém. Por quê? Não, irmão, porque eu não vou tirar a barba, irmão. Se eu vou tirar a barba pra pregar, eu não vou tirar. Na De Ferreira. Na De Ferreira eu prego. Pastor Levi Libarino, o Daniel tava aqui. Mas em outras denominações que eu não vou tirar a barba pra pregar, irmão. Faço questão de não ir, nem me convida. Os jovens gostam demais do meu trabalho na internet. Pastor, vem falar assim, varão. Só que você sabe que eu não vou tirar. Ô, pastor, é verdade, né? Então, assim, eu deixo de atender muitos irmãos que nos acompanham. Graças a Deus a gente tem um Instagram que faz um trabalho diariamente de não poder atender. Então, pastor, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, voltando para a questão que o senhor perguntou para mim. Olha só, o grande problema é que as pessoas falam assim, eu sou pentecostal, sou pentecostal, sou pentecostal, e nem sabe o que é ser pentecostal. Isso aí. Irmão, ser pentecostal não é uma onda nova. Em primeiro lugar, isso aqui vai dar outro corte. A primeira questão é, o pentecostalismo só surge com base na Bíblia. E eu falo, sem Bíblia não existe pentecostalismo. Porque eles estavam esperando uma promessa de Deus, e a promessa era baseada na profecia. Sim. Se Deus levantou o profeta, usou o profeta, porque a Bíblia fala que a profecia não nasceu no coração do homem. Então, pega essa daqui, irmão. Você que critica o pentecostalismo, eu falo. Você que é o maior crítico do pentecostalismo, primeiro, toda profecia, o interesse maior não é o homem. Se foi Deus que despertou o profeta para falar sobre a profecia, então o maior interessado na profecia é Deus. Aleluia. Amém. E Deus levanta o profeta para falar dos homens e das mulheres, para que as pessoas que estavam aqui estavam esperando. Jesus disse em Atos, que eu estou sentindo a graça. Jesus disse em Atos 1:8, fica na cidade. Vocês permanecendo na cidade, eu vou cumprir a minha promessa. Então eles não estavam lá para fazer oba-oba. O pentecostalismo é mais escrachado, fala mais alto. Quando surgiu no Brasil não tinha microfone não, irmão. Hoje a gente vive no luxo. Mas pregando de casa em casa era isso que eles faziam, não tinha microfone. Mas o poder, no lar, a graça, isso, batia na porta. Nós vamos entrar para orar e Deus curava, libertava. Então a base aqui é esperar a promessa, e a promessa é baseada no texto. Entrego pro Senhor dizendo o seguinte. Tá chegando um dia de acabar com essa palhaçada de manchar o nome de pentecostal com essas parafernálias que estão fazendo por aí. Roda, roda, gira, gira. Cai, cai, grita, grita, a unção do cachorro. Meu Deus. Pastor Paulo, o senhor falou sobre crítica, né? Que o pentecostalismo acaba recebendo críticas, né? O senhor acha que a maior crítica ao pentecostalismo vem dos reformados? Sim, porque hoje, sabe um lugar que não deveria ter rixa, guerra? Era na igreja, irmão. Quando você vai evangelizar, isso é um problema para nós. Porque hoje tem a igreja do gabinete e tem a igreja ambulante. A igreja que é militante, que é ambulante, que bate na porta, que visita, que entra nos hospitais, que vai nos presídios, que vai nos lares dos senhores, das senhoras, idosos, no lugar de crianças carentes, nas comunidades, na favela. Quando você chega num lugar desse e você vai falar da palavra de Deus, você vai falar do pentecostalismo,
as pessoas, elas começam a rotular com o que ela vê na rua. Então, por exemplo, o que os reformados falam? Não, é que esse pessoal... Aí ele começa a colocar tudo num bojo só. É que é um pessoal analfabeto. Irmão, É maldoso, né, você pastor? tá É entendendo? maldoso. Assim, a gente fala aqui do que o pessoal quiser. Hebraico, grego, cultura judaica, arqueologia. Eu tenho 2 mestrados, 2 doutorados e eu sou pentecostal. Sim. E eu podia falar que quem não tem, que é um caso de muitos reformados que não tem muito conhecimento na linha dos originais, que eram pessoas indoutas. Então, se a gente agisse da mesma forma, eles analisariam como se fosse Seria arrogância. a arrogância. Né? Então, assim, essa rixa atrapalha. Quando você sai lá fora, igual eu falei pro senhor, não quero saber desse evangelho não. Por que você não quer saber do evangelho? Porque vocês brigam. Tá vendo? A igreja de tal se levantou pra falar com não sei quem. Aí a gente dá o nome aqui da mídia. O que acontece? Aí o cara dá uma mancada, acontece qualquer coisa com ele, sai no crente aranha, no fala fariseu e no Fuxico. no fuxico gospel. Irmão, tem isso dentro da igreja. Por quê? Porque o que a Bíblia fala? Do perdão. O que a Bíblia fala? Chama o irmão, chama o presbítero, conversa com ele. Não tem. O cara tropeçou, mano, sai da frente que o trator tá vindo pesado. Já era. Então eu acho que é o seguinte, isso já existia na época de Jesus, tá? Não tô Sim. falando que é moderno, não. Mas a gente tinha que tomar como cristãos uma postura diferente, mas eu acredito que o pentecostalismo recebe a maior parte das suas críticas do povo reformado. Existe uma guerra, existe uma rixa, existe uma raiva. E não deveria existir isso no cristianismo. Né? De fato, a gente observa isso. E eu também queria, já pontuei isso para o senhor, eu queria dar seguimento na entrevista, perguntando para o senhor sobre a questão do pentecostal, né? Por exemplo, a gente já falou do desconhecimento das pessoas de saber o que é pentecostal. Então, o que a gente já deixou claro o que não é ser pentecostal, né? E essa diferença, o pentecostal, ele tem um culto organizado, as pessoas, tem gente que cai, derruba a cadeira e que nem o senhor disse, né? A gente conversou, derruba, vem de vassoura, aqui ó, tem a água de Israel e tal, ungida. Isso é pentecostalismo ou é neopentecostalismo? As perguntas que o senhor faz, é uma pergunta muito boa. Inclusive, deixei até 2 anotações aqui para dizer o seguinte. O pentecostalismo, ele passa por algumas ondas, né? Mas se o senhor pesquisar na internet, qualquer pessoa que fizer uma pesquisa agora, ondas do pentecostalismo, você vai ter 3 ondas apenas. E já na modernidade, na pós-modernidade, na pós-pandemia, eu classifico como 5 ondas do pentecostalismo. Então, eu saio dessas 3 ondas que todo mundo classifica e já coloco mais 2 ondas. A primeira onda do pentecostalismo, ela vai um contexto um pouquinho mais histórico aqui, ela vai de 1910 a 1911 no Brasil, quando nós recebemos o missionário Luiz de Franciscon, que funda então a primeira igreja pentecostal no Brasil, Igreja Congregação Cristã do Brasil. Ele é o fundador. Isso, exatamente. Em 1911, Daniel Berg Gunaving vai surgir então aqui no Brasil 1 ano depois, fundando a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Porque você lembra que antigamente, pode pegar os nomes das igrejas de 1950 para trás, tinha o termo pentecostal lá. Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, e aí depois das ondas você vai ver Igreja Pentecostal Deus e Amor. E ainda eu vou trazer uma questão técnica que antes não sabia disso. Antes de surgir esse movimento apostólico, porque nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus chega aqui no Brasil com outro nome. Ela não surge como Assembleia de Deus, ela surge The Mission Apostolic Faith, né? A missão da fé apostólica, que era a igreja que explodiu, na verdade, numa rua que não era a Rua Azusa, que o pessoal conta a história pela metade. Era uma rua chamada Owl Street, e depois ela migra para a Rua Azusa, e é onde acontece todo aquele movimento. Então a Rua Azusa ela é uma continuação da primeira rua. Ela é uma continuação da Rua Owl Street. Não surge na Rua Azusa, não. Já tinha um movimento antes. E não surge nos Estados Unidos. Surge no México com um evangelista chamado Aristizábal. Já tinha uma outra que ele era fabricante de cana-de-açúcar, já gerava outros recursos e financiava com dinheiro. Isso surge no México
antes de surgir nos Estados Unidos, em Los Angeles ali. Sim. Aí quando chega aqui no Brasil, então de 1910 até 1950, nós chamamos do pentecostalismo histórico, que muitos vão chamar e classificar como o pentecostalismo clássico, que é aquele pentecostalismo que chega no Brasil. Inclusive, retardando, o senhor já continua? Claro. O senhor fala da questão dos reformados, eles falam que a gente não pode usar a expressão clássico, né? Porque pentecostalismo clássico não existe, né? Clássico é só a teologia reformada, né? Sim, sim. Então, o senhor já é conhecedor disso, claro, desse claro, ataque. muito mal informados, né? Quando se fala de clássico, primeiro é que se você tiver um desdobramento do mesmo movimento, então se você tem um movimento primário, historicamente ele é considerado como clássico. Só daqui isso vê. Por exemplo, irmão, pelo É a amor de Deus, terminologia da não palavra, tinha né? nem que discutir essa questão. Quando você tem, por exemplo, quando você vai falar para alguém que entende de música, musicista, vamos tocar em ritmo de funk. Se for um menino novo hoje, o cara vai começar a tocar as batidas de agora. Mas o funk é nos Estados Unidos, irmão. Uma pegada Totalmente de black. diferente. Sabe? É outra Sim, batida. sim. Então, Entendi. a etimologia, eles estão presos nessa questão de não acompanhar a etimologia na história. Vamos dar um desconto pra eles que não estudaram direitinho, mas só aqui, aí já quebrou, já. aqui no Etiquette ele vai ter que aprender, irmão. No próprio português, a gente nem foi pra nada. Nem precisa. Se tiver necessidade, nós vamos fundo, hein? Vem devagar, mano. Não é o idioma, não, mas vem devagar. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Nessa primeira onda do pentecostalismo histórico ou do pentecostalismo clássico, você tem as igrejas que surgem no Brasil. E qual era a ênfase da pregação? O irmão usava o terno e a gravata. A irmã usava saia. A congregação hoje tem 3 congregações. Foi uma das últimas denominações pentecostais a sofrerem uma divisão. Sim. A Igreja Pentecostal Deus e Amor também sofreu uma divisão com a morte do missionário. Então, nesse período, quando você levanta essa questão histórica, de 1910 a 1950, é chamado de pentecostalismo clássico. A primeira onda do pentecostalismo. De 1950 a 1969, nós temos a segunda onda do pentecostalismo. Por quê? Porque vai surgir, dentro dessas novas origens da igreja, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, a igreja o Brasil para Cristo, e a igreja, como que é o nome dela? Do Evangelho Quadrangular. Então essas igrejas, daqui você tem o surgimento de outras igrejas, aqui no Brasil, mas aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, você tem outras igrejas também que surgem com essa visão, e aqui a segunda onda do pentecostalismo. Quando a Igreja Assembleia de Deus surgiu aqui no Brasil, qual que era a mensagem? Se você for assembleano, você pegou um pouquinho, você ouviu isso que eu vou falar assim. Quando a igreja surge na primeira onda, a mensagem era das irmãs do coque, dos irmãos com terno e gravata. Na praça. Na rua, no ponto de ônibus, o folhetinho que não se fabrica mais, porque não comunica mais, aquele folhetinho que o pacote custava R$1 na Conde, com 100 panfletos, e a igreja distribuía para os evangelistas pregar, falava assim, a irmã chegava, eu lembro dessa mensagem, olha, eu tenho um folheto para você, para te falar que Jesus Cristo salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa mensagem era a mensagem do evangelho. E depois disso, na segunda onda, a pregação do evangelho mudou, porque antigamente a ênfase era no falar em línguas e nas curas. Então, quando a igreja ela surgiu, era a pregação de usos e costumes, porque o homem tinha que usar calça, a mulher tinha que usar saia. Na segunda onda, você já começa com um culto de libertação. De 1970, que é a terceira onda, até 1990, você tem um período das grandes cruzadas. Das tendas, dos caras começarem a fazer grandes tendas, grandes eventos. Isso é oriundo dos Estados Unidos, já com uma influência de Billy Graham, né? Todos esses irmãos. E aí você tem uma nova onda, você tem o surgimento. Aquele que faleceu, eu acho que foi ano passado, que ele tem uma Bíblia escrita. Bíblia do Expositor.
Teve, é isso mesmo, não me fugiu o nome, mas foi isso mesmo. Jim Swagger. Isso. Agora, estamos aqui com a cabeça boa. Jim Swagger. Então, toda essa questão evangelística da terceira onda de 1970 a 1990, vai surgir a terceira onda do evangelicalismo. Aqui já é chamado de neopentecostal. Igreja Renascer. Igreja Universal. Igreja Mundial. E agora eu mostro para você o que se diferenciou. Porque na primeira e na segunda onda, os termos eram utilizados pastor, como a liderança máxima da igreja, e as igrejas que vinham como missionário. Não tinha apóstolo no Brasil. Você pode pegar de 1970 para trás, Era pastor. não tem, era pastor e missionário. Mas com a onda do ministério apostólico nos Estados Unidos, Miguel Ângelo, todos esses caras que começaram a Igreja Cristo Vive, e aí começou a levar essa questão de que o apóstolo que era a posição maior na igreja, e eles começaram a entrar nessa síndrome. Além da mudança da pregação do evangelho, do tema, do teor, mudou o estilo da igreja. Por quê? Porque culto, né? O culto muda, a prática litúrgica da igreja muda. Você tira o pastor e o missionário, você tira eles, você tira a pregação da cura, você tira a pregação do falar em línguas e agora entra numa questão mais de libertação. Até para você que não sabe, quando a Universal surgiu, a Universal não surgiu pregando teologia da prosperidade. A Universal surgiu como uma igreja pentecostal. A Universal pregava as línguas estranhas e a libertação. Tinha o culto de libertação na Universal toda sexta-feira, que o povo, essa questão do cai-cai, ela aconteceu dentro da Universal, o povo caía liberto mesmo. Mas só que a mudança, o culto mudou e os caras mudaram essa ênfase da prática litúrgica. Quando você chega, o cara suspende o título missionário e pastor e passou a ser o apóstolo agora. Pode fazer uma pesquisa. Se você pegar... Parece que transmite mais autoridade. Exatamente, né? Exatamente. De 1990 para trás, você tinha as igrejas missionárias. Toda a igreja que surgia nos bairros era a igreja não sei o que, missionária. Missão não sei o que. Tudo era missão. Agora é apostolado, apostólica, visão apostólica. Comunidade. Comunidade apostólica. E agora vem as church. Mudou. Então, basicamente, quando a gente estuda sobre a eclesiologia, o desenvolvimento da igreja na teologia, existe então, não sei se é um conceito acadêmico, 3 ondas do pentecostalismo, né, o senhor disse? 5 Mas, ondas. na visão do senhor, o senhor adiciona 5 ondas. 5 ondas. Por quê? Porque as 3 ondas já ficaram para trás. A primeira onda, de 1910 a 1950, a segunda onda, de 1950 a 1970, a terceira onda, de 1970 a 1990. Só que de 1990 pra cá, nós estamos que ano? 26. Nós no ano de 2026 as coisas mudaram demais. E aí eu vou mostrar pro senhor e encerro dizendo o seguinte. Por que não dá pra ficar só na terceira onda? Pararam no tempo. Já tem novas modificações. Meu e Deus. Isso é oriundo da pandemia pós-modernidade. Quando você pega, eu vou entrar na quarta onda. A quarta onda é de 1900 a 2010. 1900 e 2010, o senhor tem o neopentecostalismo com a questão comum das igrejas que saíram dessa questão, entraram no ministério apostólico, só que agora começa a tirar os departamentos da igreja pentecostal. Se não for, até na Assembleia de Deus, quando que o senhor vê a mocidade vai cantar hoje? Não tem, irmão, é raro. A gente... Como eu disse ao senhor, né, quando eu cheguei em Botucatu, depois passou um período, a gente entrou num consenso e tiramos. Eu tô falando, irmão. Por quê? Porque não tem participação, não tem só cooperação. Grupo de louvor. Não tem cooperação. Então eu vou falar grande real. Você não tem mais criança, eu cantei nas crianças. Você não tem mais adolescente, eu cantei nos adolescentes. Você não tem mais jovem, eu cantei no jovem. Você não tem mais mocidade, eu cantei na mocidade. Você não tem mais ciclo de oração, eu cantei no ciclo de oração. Você não tem mais varão, você não tem mais nada, irmão. O departamento da igreja mudou. Então, e eu não tô falando que isso é ruim, e eu não tô falando que a Assembleia de Deus é neopentecostal. Ela tem se adequado à nova estrutura da igreja. E isso vai... Isso é ruim, pastor? Olha, em um certo ponto, você perde o engajamento dos departamentos da igreja, né? Porque se o jovem não vai cantar, não tem ensaio. Se não tem ensaio, ele vai fazer o quê? Ele não fica engajado na igreja. Um dos meus doutorados é gestão eclesiástica. Então você vai trabalhar o quê? Aí vai engajar ele no quê? No cinema?
Mano, vai engajar ele no quê? No escola bíblica dominical, já tirou a escola de manhã, já colocou o culto das 10. Então. Melhor não falar, senão vai arrumar Ai, confusão, ai, né? ai, ai, ai. Então o que que acontece? Você não engaja. Sim. E aí a quinta onda vai de 2010 até hoje. Quando você muda o nome da igreja pra uma influência dos Estados Unidos, Mais uma vez. mais uma vez, questão de church, a questão da estrutura da igreja, A adoração. a adoração, o worship. Você tira a harpa, não tem mais harpa. Se você chegar pra chuva de graça. Nem sabe o que é isso. Chuva E pediu, detalhe, né? Não Senhor. querendo fazer uma crítica a músico, né? Eu sei fazer um dó, ré, mi no violão, mas os músicos hoje só sabem 4 acordes, né, pastor? Quando não irmão, 2. É isso. Aí você pede... É um campo harmônico fraco, né? Pobre. Então tudo isso enfraqueceu a igreja, e aí essa história, ela mudou, e aí quando o senhor fala assim, qual que é a nova onda? A quinta onda. A quinta onda é a onda da unção do grito, é a onda da unção do cachorro. É assim, ó, você pega na internet, o pentecostalismo é criticado e Vai dar corte. Vai dar confundido aqui, ó. Ei, varão, eu vou falar que eu sou pentecostal clássico, irmão. Eu sou clássico, sapateio, falo língua estranha, profetizo, sinta a unção, a graça. Amém. E, inclusive, até abrir um adendo aqui antes de dar essa resposta. Eu fui pregar na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no interior de São Paulo. E a igreja, pastor Juarez até descansou esses dias, 94 anos, um ancião presidente ali. E ele falou o seguinte pra mim. Antes dele descansar, no intervalo, ele falou assim pra mim: pastor, o senhor pregando me lembra a igreja de antigamente. E eu fico feliz com isso, por quê? Porque hoje, o que os caras querem chamar de pentecostal, onde a gente tem mais crítica? Vem, varão, vem nessa marcha. Marcha do quê, irmão? Você é soldado? Entra comigo. Vai, e a mão começa a fazer. Isso aqui não é pentecostalismo, não, irmão. Isso não é pentecostalismo. Não, eu vou até brincar aqui, eu sou do Remifly. Eu sou, não, irmão, eu conheço. Não vem com conversa furada, eu conheço. Fala, não, eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Minha mãe era do ciclo de oração, de se unir, que nessa época podia se unir, né? Hoje em dia você vai fazer uma visita, o pastor já tá, ai, Jesus, deixa eu quieto. Já tá reclamando, dizendo que você não pode visitar. Então minha mãe se unia com as irmãs do ciclo de oração da Deus e Amor. E ali, as irmãs iam pra oração. Eu ia pra oração da meia-noite. A oração de sexta-feira da meia-noite, de joelho no chão, eu recebi o Espírito Santo. Então não tinha esse negócio de ficar rodando, caindo no chão, pulando não, chama na marcha. Que marcha do quê, irmão? Você quer marchar, você vai pro exército. Já se alistou? Já vai lá e fala que você quer servir. Não tem esse negócio não, mas se vir marchando lá de trás fazendo assim, eu acredito. Bota o dedo na cara agora pra ficar fazendo coreografia, entra no Ministério de Gesto, que agora tem na igreja. Fala pro pastor que você quer servir no Ministério de Gesto, compra a capa, veste, faz um nome personalizado, que parece da minha época que tinha dança de rua. Sim. Que os caras dançavam o Black Street Boys e tudo mais. Eu vou falar. Agora, nós estamos vivendo uma fase, irmão, uma fase tá bagunçada. Porque você não tem essa onda, não. Começa, ei, eu vejo um varão passando. Olha, eu vou dizer, é uma onda de anjo tão grande, irmão. Só vê anjo. Eu vejo um guerreiro. Cuidado, irmão. Se você não tiver de colete, o guerreiro vai chegar atirando, hein? Ô, pastor Paulo, tem mais anjo, tem mais ser angelical do que gente na igreja. Bom, vocês viram aí que o pastor Paulo, pastor PH, ele fala mesmo, tá nem aí. E eu quero também já aproveitar o adendo, você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, o MTCast, nós estamos iniciando. Todo trabalho inicia pequeno, mas com as projeções da vontade do Senhor nós vamos desenvolver. Então, se você quer ser um colaborador, ajudar a gente, nossa chave Pix é essa aqui, vou pedir para ele colocar, é 505-510-92890. Você vai estar nos ajudando aí, colaborando com esse projeto. Eu também quero aqui passar a vez para o pastor Paulo. Ele vai fazer a apresentação do mais novo livro dele, né? Então, se você está nos assistindo aí, nós estamos diante do pastor PH, que está lançando aí o seu livro. Pastor, se eu quiser falar de data também, legal. A produção já vai projetar na tela para o senhor. Olha só, é um prazer estar falando com vocês aqui, nessa audiência abençoada. Aparece aqui na tela, Além do Túmulo, esse livro, irmão. É um livro que Deus me deu ano passado. Eu tive um debate com o reverendo Samuel Ribeiro
na apresentação do pastor César Cavalcante, há 2 anos atrás, e esse debate rendeu 100 mil visualizações no meu canal. Em outros canais, ele bateu quase 500 mil de visualização. E a partir dali, em dois anos, Deus falou comigo no mês 6 do ano passado, Sim. e falou para que eu escrevesse esse livro. O Além do Túmulo tem 6 capítulos. No primeiro capítulo, eu falo como foi Jesus ali na cruz e até ele entrar no túmulo. No segundo capítulo, eu trabalho a figura nada mais, nada menos de Yosef Haramathaim, José de Arimateia. No capítulo 3, eu vou trabalhar o que aconteceu no primeiro dia, dentro do túmulo. No capítulo 4, eu falo o que aconteceu no segundo dia. No capítulo 5, eu falo o que aconteceu no terceiro dia. E no capítulo 6, eu trabalho justamente a ressurreição, o caminho de Emaús e paro na promessa do Espírito Santo. 6 capítulos com cerca de 280 a 320 páginas. E esse livro vai revolucionar você. Por quê? Porque no capítulo 5 você fala, Jesus foi ao inferno? Jesus pregou aos espíritos que estavam em prisão, como 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, 19 e 20. Efésios capítulo 4, versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O que Jesus fez nos 3 dias que ele ficou? Ele ficou morto porque quando abriu o túmulo ele não estava lá. Além do túmulo, vai trazer esse entendimento para você, fácil compreensão, muito grego, muito hebraico, arqueologia, cultura judaica, cultura grega. Jesus morreu. Foi colocado num túmulo que foi fendido dentro de uma rocha. Tem uma profecia que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados e que ele foi cotado dentre os justos ou dentre os ricos. Por que tinha que ser José de Arimateia? Quem era José de Arimateia que estava com ele? Como José de Arimateia conseguiu uma audiência com Pôncio Pilatos? E eu mostro, vou dar só esse spoiler aqui, eu mostro que Nicodemos e José de Arimateia eram advogados dentro do Sinédrio e que eles conseguiram essa audiência e pegaram o corpo de Jesus. Além disso, quem é audiência, ouvinte aqui do MTCast, tem que curtir, tem que compartilhar esse programa, tem que seguir o canal do YouTube, tem que seguir. Eu tô sentindo cheiro de promoção. Aleluia, aqui. Vai surgir agora, glória. Você, nesse mês de fevereiro, que é a segunda onda, não é pentecostalismo, mas tem onda, viu? Da nossa promoção, você vai comprar a pré-venda com 40% de desconto. É isso mesmo. Em vez de você pagar R$70 e mais R$30 de frete, R$100, você vai pagar R$60 e vai ganhar o frete grátis para qualquer lugar do Brasil. É para levantar e glorificar de pé. Só que você tem que usar a chave, o código, o cupom EMETCAST. E a gente vai olhar. Se você, a nossa equipe vai. Se você não seguir, não mandar o print dizendo que segue, que você não vai ter o cupom de desconto. Então é o seguinte: além do túmulo, essa já é a segunda chamada. Na primeira comprava com 50%. Então você vai comprar, em vez de pagar 70 mais 30, 100, você vai pagar 60 e o frete é grátis. Chama no Instagram, @prpaulo.oliveira, manda o print, pastor, tô seguindo, já tô compartilhando, o programa é top, manda meu desconto e vai garantir. Aqui é o pré-lançamento. Quando o livro sair, data, 1ª semana de abril, tá bom? Bem provável, estamos correndo, tô quase finalizando já para mandar para as próximas etapas. Nós vamos fazer o lançamento aqui no MTCast. Estamos fazendo o pré, vamos fazer o lançamento. Eita glória. E você que ganha. É isso aí. Então o pastor já deixou claro para você, colocando MTCast ou com um cupom MTCast que ele acabou de fazer agora para você, tá quentinho. Você vai ganhar esse desconto e você vai adquirir essa obra que eu acompanho diariamente os stories do pastor Paulo, diariamente. É como se fosse um devocional, ele mostra ali a desenvoltura de cada capítulo. Pessoal, hoje eu tô no capítulo 4, pessoal, hoje eu tô no capítulo 5, então literalmente parece que não é só mais um livro, mas é algo de Deus para as nossas vidas, tá bom? Adquira já o seu exemplar. Pastor, continuando aqui, para a gente já dar seguimento, eu quero fazer uma quarta pergunta para o senhor sobre qual é a visão da Bíblia, do pentecostalismo, sobre os dons espirituais. Eles continuam ou não? Quem é pentecostal, né? E que entende o que é pentecostalismo, é cessacionista ou continuista? Quem segue a Bíblia, ele é continuista.
O que é ser continuista? Ser continuista é você acreditar que tudo aquilo que aconteceu no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se estende para a igreja. Então, quem acredita em Jesus, que é servo de Jesus, que é discípulo de Jesus, entende que evidenciar os dons espirituais significa que você é um seguidor de Jesus, e estes seguidores de Jesus que acreditam nos dons espirituais, na continuidade desses dons, são chamados de pentecostais. O texto, são dois textos clássicos, né? Mateus capítulo de número 28, ele diz, versículo 19, fala assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Essa grande comissão, essa grande instrução de Jesus é seguida do texto de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, que diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Antes de mais nada, o que é o evangelho? O evangelho é algo que você carrega contigo ou consigo. E o evangelho é o conteúdo da mensagem que você prega. Tem muita gente dizendo que é evangélico, mas não prega o evangelho. E aí, o texto seguinte vai falar o que é o evangelho. E aqui não tem como. O que é o evangelho? Porque a palavra evangeliston, que vem da expressão... Como que é a expressão? Eu falava diferente, falava evangelho. É evangelia. Oh. Que eu vou falar assim, evangelia. Sim. Mas que vem da palavra aramaica, que é besorá. É uma boa notícia. Uma boa notícia. Exatamente, é uma notícia nova, uma notícia que você não conhecia. Pode ver que todo mundo... Não é uma questão de uma boa notícia. Pessoal, estão dando comida. Não, é algo novo, ninguém viu. Isso, exatamente, porque o pessoal confundiu depois até com uma visão essa é a mais mensagem espírita. da graça, né? Não, eu vou levar isso aqui, não. Ah, mas o que é isso? Você já ouviu falar? Igual os caras falam, você já ouviu falar no batismo com o Espírito Santo, lá em Atos? Os caras falam assim, não, o que é isso? Então eu vou desanunciar o evangelho. Tá aí. Aí ele diz assim, ó: quem crê e vão pelo mundo todo e prega o evangelho. Então, primeiro, Jesus mandou pregar o evangelho. O que é o evangelho? Vou te explicar. Jesus está falando, quem crê e for batizado, quem crê no evangelho, será salvo. Tanto é que os discípulos entenderam essa mensagem em Atos e falaram assim, ó: crê no evangelho e será salvo tu e sua casa. Era no evangelho. Aí ele diz assim, ó: mas quem não crê será profundo, não. Da simplicidade. Quem não crê será condenado. Quem não crê no quê? No evangelho. Eu tô sentindo a presença. Qual é a diferença da religião cristã, do evangelho para outras religiões? É que o evangelho salva. Tanto é que Paulo falou do evangelho que o salvou. Aí a gente vai entrar no paradoxo. Quem salva? O sangue de Jesus, o nome de Jesus, o evangelho? É porque tudo é dentro de um único contexto. No nome de Jesus se prega o evangelho. No evangelho se prega a salvação da cruz, a morte e a ressurreição, a redenção, a santificação, a glorificação, a filiação, até a salvação da eternidade. Então, se você pegar esse aqui que Jesus fala, vamos continuar dizendo o seguinte, para entregar para o Senhor, dizendo o seguinte: prega o evangelho. Quem não crê no evangelho está condenado. Quem crê no evangelho está salvo. 17. E estes sinais seguirão todo aquele que crê. Continuista. Se tem sinal, ele segue. Se você crê no evangelho, tem sinais. Porque o evangelho carrega sinais. Quais são os sinais? Estes sinais, por nome demonstrativo. Quais? Todos que acompanharam o ministério de Jesus. O que Jesus fazia? Curava o cego. Aleluia. O que Jesus fazia? Curava o surdo. Sim. O que Jesus fazia? Não tinha doença. E Mateus capítulo 10, ele fala, entra na cidade de 2 em 2, se tiver doente, cura, se tiver enfermo, cura. O poder do pentecostalismo é esse. A diferença do pentecostalismo é essa, que a gente carrega o sinal. A gente leva o sinal onde for. E aí ele diz, em meu nome expulsarão demônio. Pentecostalismo não brinca com demônio, não faz entrevista com demônio, sai no nome de Jesus e vai embora. Falarão novas línguas, língua estranha, pegarão em serpente, ninguém vai sair segurando cobra por aí, que nem saiu uns doidos aí segurando em cobra, não é isso não. E se beber algum veneno, não fará mal algum. Quantas vezes a gente não falava que a gente era criança, isso aqui tá abençoado, abençoa Jesus. A gente comia um negócio que pegava na rua, falava assim, chegava em casa, mãe, comia um negócio, não, tá abençoado, em nome de Jesus, não acontecia nada. Aí você falava assim, mas já comeu coisa do chão e nunca morreu.
E agora vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Aí o texto diz assim, ó. Falarão novas línguas, se pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortal, não fará mal algum, imporá a mão sobre os doentes, aleluia. E eles ficarão curados. É isso que é o sinal do evangelho, porque é isso que Jesus carregava. Então a igreja de hoje não carrega mais esses sinais aqui. Por quê? Porque não crê no evangelho. Amém. Tá crendo em que tipo de mensagem? Porque se a gente crê na mensagem de Jesus, nós vamos resolver isso aqui. Aí eu entrego pro Senhor dizendo o seguinte. Em Atos capítulo 2, depois que eles receberam poder, você pega um Pedro medroso, fugindo, mentindo, dizendo, não, eu não era seguidor dele, não. Pedro, quando você se converter, você vai apacentar minhas ovelhas. Cuida dos seus irmãos da igreja. Quando o chicote estralou, que os caras começaram a criticar, você quer ver você virar valente? Pega isso aqui, irmão. Pega essa palavra profética e vai mudar a sua vida aqui, ó. Você quer ver você que ficar valente? É alguém apontar o dedo na sua cara e falar com alguma coisa que você não é, mexer com a tua casa, com a tua família. Os caras levantam 9 horas da manhã dizendo que a igreja que estava lotada, em Atos capítulo 2, porque a igreja começou com 12, aqui ela já tinha mais de 120, dizendo que os caras estavam bêbados 9 horas da manhã. Pedro virou, cheio do Espírito Santo, não foi no giraia não, foi cheio do Espírito Santo, e disse, homens! A voz que embargava antigamente dizendo que não, agora se levanta dizendo, ei, quem vai falar sou eu. Esses homens não estão bêbados às 9 horas da manhã, como vocês dizem. Antes isso aconteceu para que se cumprisse a promessa. Ô, glória. Crente pentecostal anda debaixo da... Tô sentindo a graça. Anda debaixo da promessa, e quem anda debaixo da promessa carrega o evangelho. Vai, porque Deus deu poder para a igreja. Vai, cura os enfermos, porque tem uma palavra sobre a sua vida. Vai, trabalha em nome de Jesus, expulsa o demônio, porque esse é o poder da palavra. Então, ser pentecostal, de acordo com a Bíblia, é carregar os sinais que tinham no ministério de Jesus e na igreja apostólica. Glória a Deus. Pastor, eu também queria dar um adendo. Por exemplo, quando a gente é acusado, né, pelos reformados e tal, até um sensacionista, tem sensacionista no nosso meio, né, infelizmente. A questão quando Jesus fala assim no final, né, no juízo final, ele vai falar assim, apartai-vos de mim, mas eu curei, né, eu fiz, mostra claramente que os sinais ainda acontecem, né, mostra isso, isso é um fato. Pastor, eu quero também terminar aqui com a nossa última pergunta, pra gente finalizar, realmente é muito pouco tempo, né, só esse tempo que eu tô aqui, além de louvar a Deus pela vida do senhor, pastor, porque além do senhor conhecer, o senhor realmente mostra que tem a presença do Espírito Santo e nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui, né? Glória a Deus por isso. Eu quero que o senhor mostre também, ou diga para nós, uma marca patente, né? Patente, clara, do pentecostalismo, né? Algo que é fatídico, que é uma marca ali do pentecostalismo para nós terminarmos. Eu acho que, irmão Ageu, ser pentecostal, carregar a marca do pentecostalismo, é muito disso que a gente mostrou aqui, né? Não ter vergonha de carregar uma bandeira, ser pentecostal, levar aquilo que você recebeu como responsabilidade, como incumbência e fazer, Não se envergonhar, né? exatamente, e fazer conforme você, como Deus te fez. Quem Paulo falou, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, não tem homem, não tem mulher, não tem credo, não tem raça. O evangelho é para o mundo. Então, carregar o evangelho, o maior sinal de autenticidade de quem carrega o evangelho é ser o portador da verdade. E é justamente o nome do programa, né? Emeticast, verdade é você carregar a Sagrada Escritura. Então, se você é pentecostal, irmão, você tem que carregar a palavra de Deus. Pode chover no céu, pode chover na terra. Não se aparte da Sagrada Escritura, porque é ela que tem o poder de nos levar, de manter a salvação eterna, que foi o que Pedro falou. Senhor, a gente vai para onde? Eu vou para onde, irmão? Você vai para onde? Para onde que você vai? Se só o Senhor tem, é aqui. É nas Sagradas Escrituras. Se chover, Bíblia. Se curar, Bíblia. Se profetizar, Bíblia. O maior sinal da autenticidade do pentecostalismo É a palavra. é a palavra de Deus. Glória a Deus. Pastor, eu quero terminar com uma pergunta para o senhor, de minha autoria, né, do Ageu. Claro. Pastor, nós acreditamos como pentecostal, existe a questão que o senhor falou do pentecostalismo clássico e tal, tudo mais. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se é realmente um fato que
a evidência, né, do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Como o senhor entende essa questão? Como a Bíblia mostra pra gente? E a gente já vai caminhar pro Faz, final. essa pergunta é uma pergunta Bomba, que ela bomba. eu recebo ela, assim, toda a caixinha de pergunta que eu Sério, abro no pastor? toda sexta-feira Meu Deus. que eu abri caixinha de pergunta, eu tenho essa pergunta aqui. Qual a maior evidência? Qual é a primeira evidência? Se eu batizo com o Espírito Santo, é o falar em língua, é o falar em línguas. Trabalhar primeiro uma questão histórica aqui. Quem é crente pentecostal, a Igreja Assembleia de Deus sempre defendeu que ser batizado com o Espírito Santo, imprescindivelmente você tem que falar em línguas. Eu sou da época em que aqui era o púlpito e tinha uma porta por trás ali, você entrava, tinha uma cortina, lembra atrás dos púlpitos? E Contava atrás, oferta, né? Às isso, vezes, era... né? Atrás era o Era gabinete. desses quartinhos cheirava mofo ali, Isso aí. tinha um gasofilaço, uma Era oferta tudo lá. ali. As baterias velhas, os instrumentos velhos, Ah. era tudo lá. E ali era, teoricamente, o gabinete pastoral. O pastor não tinha sala. Era ali, Verdade. vamos lá pra salinha Verdade. e conversava. As crianças ficavam tudo nessa sala. Tinha uma cortina que dividia atrás do púlpito. Às vezes você tava pregando e tava fazendo muito barulho, o pastor chamava o presbítero, o diácono, não, vai lá atrás, lá, fala com os irmãos dar uma diminuída, porque... Você chegou agora, irmão. Você não pegou essa época, não. Agora a sala é lá no outro departamento. Você sai do prédio. Cutinho É o cutinho. Kids, né? Então o que acontece? Eu sou da época que se dava as mãos entre os obreiros na reunião de obreiros, e se o irmão não falasse em língua estranha, ele não era nem separado para ser diácono. Eu sou dessa época aí. Quem é obreiro antigo vai concordar comigo e falar assim, pastor, é verdade. Inclusive, você deixa escrito aqui se você é dessa época aí. Que participou dessa questão. Só que é o seguinte, quando a gente vai observar, eu respondi essa questão hoje, eu vou usar ela primeiro, porque depois ele vai falar dessa questão. Atos capítulo de número 8, vamos ver aqui, ó. Atos capítulo de número 8, Atos capítulo 9. Na conversão de Saulo, o texto diz assim, Atos capítulo 9, versículo de número 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E ele, imediatamente, algo caiu dos seus olhos como se fosse uma escamas e Saulo começou a ver novamente e levantando foi batizado. A primeira questão é a seguinte, esse batismo aqui é claro que é batismo nas águas. Ananias batizou Paulo nas águas. Só que Paulo já tinha sido batizado no judaísmo. Só que o texto fala que quando Ananias colocasse as mãos sobre ele seria cheio do Espírito Santo. Alguém vai falar que ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado. Eu vou perguntar pro senhor, se você tá cheio, como que você não tem algo que você tá cheio, irmão? Se você tá cheio do Espírito Santo, como que você não tem o Espírito Santo? Como que eu sou dono desse celular e eu não tenho ele? Isso não existe. Não é questão de dono, como eu possuo ele, como eu tenho, né? Exatamente. Então o que acontece? O texto fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Só que mesmo sendo cheio do Espírito Santo, você não tem nenhum ponto que ele foi batizado com o Espírito Santo posteriormente, porque alguém vai querer separar. Ou seja, a primeira evidência na vida de Paulo, não tô generalizando, porque alguém pode usar o texto antes que é de Atos 2, não vou nem trabalhar essa questão. Paulo foi cheio do Espírito Santo, mas não profetizou, não falou em línguas, não fez nada. Eu sou pentecostal, tá? Não sou reformado, não. Mas sabe o que aconteceu aqui? A escama caiu dos olhos dele e ele começou a enxergar. O primeiro trabalhar do Espírito Santo é interno. Porque a Bíblia fala que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não teria algo externo, aparentemente. O externo é só posterior. Por quê? Porque quando a primeira experiência é interna. É interna. Como que você vai convencer? Pro cara tomar atitude, ele tem que estar sendo convencido, certo? Então, às vezes o Espírito Santo tá trabalhando na vida da pessoa, a pessoa nem sabe. Tá no prostíbulo, na casa de prostituição, tá no bar, tá não sei o que. O Espírito Santo já começou a trabalhar. Já era. Igual o filho pródigo. O cara saiu, o cara chegou lá na Pindaíba, ele falou assim, caindo em si. O Espírito Santo já tinha feito um trabalho. Amém. Então o trabalho do Espírito Santo é no oculto, ninguém vê. Quando vê, já foi lavado. Aí as escamas caem, ele volta. Aí Paulo vai falar sobre isso, porque ele é o maior doutrinador da igreja. Paulo tinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, nos dons espirituais, ele vai falar o seguinte. Quando ele começa a trabalhar, ele fala assim, ó, 12:4. Há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo.
Então ele primeiro começa a relatar que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas o mesmo Deus que efetua todo e todos. Então ele vai primeiro trazendo o que é a diferença. A ênfase de 1 Coríntios é a diferença. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, se não visa a língua estranha, por que ele vai dar a língua estranha? Aqui já é um questionamento. Aí ele vem dizendo o seguinte: pelo Espírito a um é dada a fé. Pelo mesmo Espírito, a um é dado o dom da sabedoria. Sim. E a outro Espírito, ao dom do conhecimento. E a outro a fé. E ao mesmo Espírito, a outros dons de curar. E pelo único Espírito, outro poder de operar milagres. E a outra profecia. Então, primeiro, as línguas dentro da relação que Paulo dá é a última situação. Se for colocar em pé de igualdade o que ele trata primeiro, a primeira questão que Paulo fala é o seguinte: vamos tirar a palavra da sabedoria, vamos tirar a palavra do conhecimento e vamos tirar a fé. A primeira questão que Paulo trabalha aqui, fora dessas três expressões, é o dom de curar. Segundo, o dom de milagre. Então, se fosse colocar nessa lista de 1 Coríntios, seria o dom de curar. Ou, se for, então por que você está eliminando o dom da palavra de sabedoria e de conhecimento? Eu sou mestre. Eu sou mestre. E não é porque todo mundo me chama, é porque de fato eu sou mestre. Mas, dentro dessa palavra, se fosse para colocar o primeiro, deveria ser o mestre aqui. Só que para entregar, o Paulo fala o seguinte: quando você vai trabalhar a língua estranha e o dom de profecia, Paulo coloca que o profeta, ou o dom de profecia, é maior do que quem fala em línguas. Então, na perspectiva de Paulo, a profecia deveria vir primeiro que falar em línguas. Só que eu desmistifico tudo dizendo o seguinte: isso aqui você nunca ouviu em nenhum lugar. Não, é novo. Não Isso tem aqui, chat GPT, não tem Não tô nada. usando nada, irmão. Tava lendo o texto da Bíblia, eu vou Lá falar no pra você. T-King, T-Power, nada. Ai, Jesus. Escute. Normalmente, quem fala em línguas profetiza. Então, raramente, quem é pentecostal vai ter um dom só. Por quê? Porque quando você recebe... Isso é profundo, Barão. Quando você recebe o dom de profetizar, normalmente quem profetiza vem bradando as línguas. Quem brada as línguas vem interpretando as línguas. Então, você normalmente é um kit, o kit completo. Esses pentecostal da Shopee, eu vou falar, irmão. Tá com defeito, igual o Marco Feliciano falava de fabricação. Quem profetiza, normalmente fala em línguas. Quem fala em línguas, normalmente interpreta. Então, aqui a gente já tem um bojo. Mas em Atos capítulo 2, eles falaram em línguas. Por quê? Porque ali era o começo de tudo. Agora a igreja já está constituída. Você não precisa falar só em línguas. Busca o completo de Deus. Você pode pedir a palavra de sabedoria do conhecimento para você entender o que é curar, para você entender o que é o dom da fé, para você profetizar, falar em línguas e essas mesmas línguas você interpretar. Só que a gente tem os 9 dons espirituais que todo mundo fala. Eita glória. Gente, é muita coisa. A gente precisaria de mais tempo para a gente continuar. E pastor PH, muito obrigado por ter o senhor aqui. Eu me sinto em casa, parece que eu tô conversando com meu pai, pentecostal assim. Então, muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui, acompanhou a gente, né? Eu digo mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e nos ajude a desenvolver e crescer esse canal. Pastor PH, muito obrigado. Eu sei que a gente não está num debate, mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. O pessoal quiser seguir, acompanhar o senhor, participar de algum culto da igreja que o senhor participa, que o senhor é membro, e deixo aqui para o senhor falar. AG, eu agradeço por esse convite, por esse programa. Os meus votos sinceros é que Jesus possa prosperar. Amém. Que o poder do Espírito Santo, que as pessoas que aqui estiverem, tanto debatendo para o conhecimento e crescimento dos irmãos, tanto fazendo entrevista, amigos que por aqui passaram e passam e passarão, que Deus continue te dando sabedoria, Amém, né, condições. E pedir para você também, irmão, invista nessa obra, Amém. tá bom? Ajude esse trabalho para que esse trabalho possa prosperar mais e mais, porque a intenção é sempre levar o conhecimento. Se você quiser nos seguir no Instagram, vai aparecer aí para você, prpaulo.oliveira, isso mesmo. É Instagram, TikTok,
Facebook que está extinto, YouTube, tudo no mesmo lugar, @prpaulo.oliveira, segue por lá. Todo dia eu falo, hoje eu tô em tal lugar, hoje eu tô em tal lugar. Hoje a gente leciona na maior igreja de Guarulhos, Igreja Nasci para Deus, ali na Monteiro Lobato, número 15.022, todas as segundas-feiras. Se você quiser estudar teologia comigo, grego, hebraico, me adiciona no Instagram, tem a aba cursos. Você pode escolher qualquer um, online, presencial, do jeito que você escolher, irmão. Qualquer lugar do mundo, você pode ser o nosso aluno. E também você pode participar, sempre tem caixinha de pergunta, a gente tenta responder. Pastor, são 111 mil seguidores agora, na atualidade, e é um público muito ativo, então tem caixinha de pergunta que tem 1000 perguntas. Meu Deus. Não dá conta, irmão, eu não dou conta, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha crescido, tenha gostado e nos acompanhe, porque aqui no Emetcast você cresce na graça, na palavra de Deus, com descontração, com conteúdo abençoado, para ajudar você no ministério. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. A gente já vai terminar. Eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor. Você só me responde sim ou não. A igreja vai passar pela grande tribulação? Sim. Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Paulo. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Deus abençoe.